Bem-vindos ao encerramento da nossa série Como Interpretar a Bíblia Corretamente. Olha, a gente percorreu um longo caminho, né? E hoje, finalmente chegamos ao destino, ao ponto onde tudo faz sentido. Como pegar o que lemos e transformar em vida de verdade. É hora de sair do papel e ir para a prática. Vamos lá? Pois é, depois de tanta conversa sobre contexto, sobre gêneros literários, sobre a unidade da Bíblia, a gente chega no passo mais importante de todos. Porque, no fim das contas, o objetivo nunca foi só acumular conhecimento, né? O grande objetivo é viver a palavra de Deus. E aqui a gente precisa ser bem honesto e encarar uma pergunta difícil, uma frustração que talvez muita gente sinta. Por que será que tantas pessoas leem a Bíblia, às vezes todos os dias, mas parece que a vida não muda? O coração, os hábitos, o que impede a palavra de nos transformar de verdade? Bom, vamos mergulhar nisso. Provavelmente, o erro mais comum, aquele que mais impede essa transformação, é a pressa. Sabe, é aquele impulso de ler um versículo e já pular direto para a aplicação, sem nem entender direito o que ele significa. A gente pode chamar isso de salto imediato. E aqui está o X da questão. Quando a nossa primeira pergunta é, tá, mas o que isso significa para mim? A gente inverte tudo. A Bíblia, que deveria ser uma janela para a gente enxergar a verdade de Deus, acaba virando um espelho. E nesse espelho, a gente só vê o que a gente já pensa, o que a gente já quer. Ao invés de a gente se submeter à palavra, a gente tenta fazer a palavra se submeter a nós. E isso nos leva a duas palavrinhas bem importantes: exegese e eisegese. Pensa assim, ó. Exegese é o trabalho honesto de cavar o texto para extrair o significado que já está lá. Agora, eisegese é o contrário. É quando a gente chega com as nossas ideias prontas e tenta injetar nosso próprio significado no texto. Uma leva a verdade, a outra leva a distorção. Então, qual é o caminho certo? O caminho seguro? A resposta é construir uma ponte. Imagina uma ponte bem firme que liga o mundo antigo da Bíblia com a nossa vida hoje. Uma ponte que garante que o significado original não se perca nessa travessia. E essa nossa ponte se apoia em 3 pilares que não podem faltar. Primeiro pilar, a exegese. A gente tem que descobrir o que o texto significou lá atrás para os seus primeiros leitores. Segundo pilar, a teologia. A partir disso, a gente pergunta qual é a verdade eterna sobre Deus e sobre nós que esse texto revela. E só aí, com essa base sólida, é que vem o terceiro pilar, a vida prática. Como esse princípio se aplica na nossa realidade aqui e agora. E tem mais um detalhe, um filtro que é absolutamente crucial. Todo o princípio, toda a aplicação tem que passar por esse funil do Evangelho, o funil de Cristo. A aplicação bíblica de verdade não é um simples seja bom, se esforce mais. Isso é moralismo. A aplicação que vem do Evangelho é bem diferente. Ela diz, porque Cristo te salvou viva dessa maneira. A motivação sai do medo e vira pura gratidão. E isso tudo reforça uma verdade fundamental. O propósito de Deus ao nos dar a Escritura não foi só encher nossa cabeça de fatos. Foi, acima de tudo, transformar radicalmente a nossa vida, de dentro para fora. O apóstolo Tiago foi direto ao ponto, né? Saber muito e não praticar nada é, na verdade, se enganar. O objetivo final de ler a Bíblia não é só ter as respostas certas, mas sim viver de um jeito que honre a Deus através da obediência. Esdras nos dá um modelo perfeito de maturidade espiritual. E presta atenção na ordem, porque ela é vital. Primeiro, ele se dedicou a estudar. Depois, ele se dedicou a praticar na própria vida e só então, só depois disso, ele se pôs a ensinar. O exemplo pessoal vem sempre antes do discurso. E é super importante lembrar que a aplicação da palavra nem sempre é um abraço quentinho. Muitas vezes ela serve para nos repreender, para nos corrigir, para nos treinar. A aplicação bíblica pode ser aquele puxão de orelha que a gente tanto precisa para estar pronto para fazer o bem de verdade. E assim, a nossa jornada chega ao fim. Quando a gente olha para trás, uau! Percorremos um caminho e tanto para aprender a lidar com as Escrituras de um jeito mais fiel, com mais cuidado. A gente aprendeu sobre a importância absurda do contexto. Vimos como os diferentes estilos literários, tipo poesia ou história, mudam o jeito de ler. A gente entendeu o peso que cada palavra carrega e, por fim, aprendeu a separar a lei, que mostra o nosso problema, do Evangelho, que apresenta a solução de Deus. E agora, no final de tudo, fica um desafio. Depois de aprender a manejar a palavra com mais responsabilidade, a grande pergunta muda de o que a gente sabe para como a gente vai viver. Que o nosso alvo seja amar a Deus com toda a nossa mente, interpretando com fidelidade e com todo o nosso coração, aplicando com obediência.
A Ele, e somente a Ele, seja toda a glória.